Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como a nossa gravação da aula de hoje de língua portuguesa não ficou muito legal, resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui falando sobre o conteúdo e falando quais são as páginas que é para fazer, tá bom? Em vez de colocar aquela gravação cortada, travada toda hora lá que aconteceu na nossa aulinha ao vivo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Nós estudamos hoje na aula o gêneros do discurso oral. Gêneros do discurso oral são qualificações, são características do nosso discurso oral. Qual é o nosso discurso oral? A fala. Isso mesmo. Quando nós falamos, nós transmitimos uma linguagem ao interlocutor muito positiva e negativa. Por exemplo, quando nós falamos e não nos expressamos, além de nos expressar oralmente, nós não fazemos gestos, sinais corporais, né, expressões faciais, fica difícil a compreensão para o interlocutor. Então é importante que toda vez que nós nos pronunciamos, nós além de nos expressar oralmente, é importante que nós utilizemos também dos sinais, tá? As expressões corporais, faciais e os gestos também, tá bom? E isso é muito importante para nossa fala, dá uma significação para a nossa expressão muito maior, tá bom? E aqui no nosso texto também fala sobre a maneira como nós nos comunicamos. Quando a professora fala, por exemplo, em sala de aula, ela fala de uma maneira diferente, ela usa um vocabulário diferente. Essa expressão oral que a professora fala em sala de aula é chamada de linguagem formal. E a linguagem informal é aquela que você fala com os colegas na rua, ou em casa, ou na classe mesmo. Quando você conversa com um colega, você não se preocupa com esses vícios de linguagem, né, existente, você utiliza gírias, você fala de uma maneira bem tranquila, sem se preocupar com o seu vocabulário ou a língua portuguesa padrão, a forma correta de se falar, tá bom? Então essa é a diferença. A linguagem formal é aquela onde você se preocupa com a linguagem a ser transmitida, com a língua portuguesa, né, a norma padrão de se falar, usa um vocabulário muito mais rebuscado, muito mais fino. E quando você fala com um amigo, você usa a linguagem informal, que é aquela que você pode utilizar gírias, falar do seu jeitinho, tá bom? Sem se preocupar muito com a linguagem correta das palavras, ok? Aí na página 13 tem um exemplo, tem aqui duas imagens, né? Que é a diferença de uma linguagem formal para uma linguagem informal. Daí na sequência vocês têm algumas atividades para serem feitas, tá? Quais são as atividades? Atividade da página 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Até a número 7 da página 19 é para ser feita. Na página 18, vocês têm o exercício 6, que é uma pesquisa. Então, vocês podem fazer também em casa, tá? Vocês podem anexar aqui na plataforma, agora à tarde, essas atividades aqui no ícone tarefa da aula de hoje, do dia 10/8, ok? Assim que vocês anexarem, logo vou disponibilizar também a foto dessas páginas para que vocês corrijam. E na nossa próxima aula de língua portuguesa, eu vou falar sobre essa correção, tá? Desses exercícios aqui. Vou fazer comentários, explicar cada atividade na nossa aulinha ao vivo, a nossa próxima aula de língua portuguesa ao vivo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho dessa linguagem, desse gênero textual, né? Esse gênero do discurso oral, que é a linguagem falada, a linguagem oral, ok? Um super beijo e até a próxima aula.